Vamos falar sobre o significado do axioma da transitividade das preferências na teoria do consumidor, em particular, e na teoria da decisão em geral. Geralmente, a gente define esse axioma utilizando a definição matemática, mas o significado econômico fica escondido nessa definição. Então, o objetivo da exposição é justamente elucidar o significado econômico do axioma da transitividade das preferências. Temos aqui algumas referências importantes que eu vou sugerir sobre esse tema. O primeiro deles, a primeira referência, é um ensaio de Lionel Robbins, um ensaio sobre a natureza e a significância da ciência econômica. Isso é lá dos anos 30, início dos anos 30, final dos anos 20. É um ensaio bastante interessante, muito importante na história do pensamento econômico, e ali ele estabelece a transitividade das preferências como uma propriedade de consistência da escolha do indivíduo. O significado disso vai ficar mais claro quando eu der um exemplo lá na frente. Aí temos aqui um artigo famoso, de Armen Alchian, Incerteza, Evolução e Teoria Econômica, publicado no Journal of Political Economy, em 1950. É um dos artigos pelos quais o Alchian sempre esteve na fila dos possíveis prêmios Nobel de Economia. Infelizmente, ele desencarnou antes de receber o merecido prêmio. E um livro do Ken Beamore, que é um cara de Game Theory, um livro chamado Rational Decisions, em que ele retoma o argumento que o Alchian apresenta, o argumento evolucionário para a racionalidade. Então, ele retoma, comenta, então essas referências fecham um pouco os pontos, esse conteúdo, deixa fechadinho para quem quiser compreender bem. Então, o artigo do Alchian, de 1950, o ensaio do Lionel Robbins e o Ken Beamore, que fala sobre isso nesse livro e outros livros dele também. É um cara bastante divertido de ler, o Ken Beamore, pessoa bacana. Então, vamos começar com a definição matemática, propriamente dita. Temos um conjunto de alternativas e, para simplificar, vamos supor que estamos lidando com preferências estritas. Então, o que diz o axioma da transitividade das preferências? Ele diz o seguinte: olha, se você tem uma relação de preferência para a qual a alternativa X é preferida à alternativa Y e a alternativa Y é preferida à alternativa Z, então essa relação de preferência será transitiva se essas duas condições implicarem que X é preferido a Z. Então, X melhor que Y, Y melhor que Z, então X melhor que Z. Você simplifica esse conjunto de decisões da seguinte maneira, escrevendo assim, X preferido a Y, preferido a Z, e acabou. Sempre lembrando que a ordenação de preferência é sempre uma relação binária. Então, ela compara duas alternativas, sempre 2 a 2. Você coloca as três em cadeia justamente porque aqui você tem o axioma da transitividade sendo satisfeito. Geralmente, quando a gente pergunta qual é o significado da transitividade, as pessoas respondem repetindo o axioma. Então, elas respondem repetindo o que o axioma diz. Mas não é isso que significa do ponto de vista econômico, essa é a definição matemática. Mas existe um significado econômico por trás, e aí vamos tomar aqui o argumento evolucionário de Alchian, e que o Ken Beamore retoma no livro dele. Eu coloquei aqui um quadro de um pintor famoso, Dürer, coloquei a tarja preta aí para não dar problema com o vídeo, Então, aí temos Adão e Eva. Vamos supor que Adão
ele é um indivíduo irracional, porque aqui nós estamos identificando a racionalidade com a transitividade das preferências. Tá? Então, se as preferências são transitivas, o indivíduo é racional, e vice-versa. Basta isso, mais nada. Então, vamos supor que o Adão tenha preferências intransitivas. No caso aqui, preferências cíclicas, né? Tem três alternativas no seu conjunto de escolhas, maçã, figo e pera, e as preferências de Adão são assim. Ele prefere maçã a figo, figo a pera e pera a maçã, ou seja, X é preferido a Y, Y é preferido a Z. Se as preferências dele fossem transitivas, o X deveria ser preferido a Z. Só que não, o Z é preferido a X. Então, você tem aquilo que nós chamamos de preferências cíclicas, porque você tem, né, X é preferido a Y, sim, né? O Y é preferido a Z e o Z é preferido a X. Então, isso lembra que são escolhas que estão sujeitas a um ciclo. Então, Adão tem preferências intransitivas, ele é irracional. E ele possui $4 de recursos. E tem uma dotação inicial nos bens X, Y, Z. Então, ele não tem maçã, mas tem um figo e tem uma pera. Né? O argumento evolucionário de Alston, ele diz o seguinte, olha, os indivíduos, eles podem ser irracionais. A teoria econômica não supõe que os indivíduos sejam racionais. Não supõe isso. Tá? Mas também não precisa. Porque os indivíduos que consistentemente agem de forma irracional, eventualmente serão eliminados. Então, firmas que têm outros objetivos consistentemente, que não a maximização de lucro, eventualmente serão retiradas do mercado, vão sair, não vão sobreviver. Então, não tem por que a gente ficar supondo que os agentes são racionais. A teoria postula ali, né, os agentes do modelo, né, satisfazendo a transitividade, etc., mas é o que basta para você analisar. Né? Então, esse é o argumento evolucionário do Althusser, e esse exemplo que eu estou dando aqui é baseado no Ken Beamore. Um aspecto importante da irracionalidade, quando você comete um erro, é que todo erro só é considerado erro porque vem com um sofrimento, como consequência, uma dor. Se colocar a mão no fogo, não queimasse, não ferisse ninguém, não fizesse nenhum mal, não causasse dor, então não seria um erro colocar a mão no fogo. Né? Então, todo erro traz uma perda, e essa perda será simbolizada aqui pela perda dos recursos de Adão. Né? Da mesma maneira que firmas que não têm como objetivo a maximização de lucro, têm outros objetivos, eventualmente elas serão expulsas do mercado porque vão perder os seus recursos. Né? E temos a Eva, que vai simbolizar o mercado. Então, ela vai transacionar com Adão. Eva não tem dólares, possui uma maçã e não tem nem figo nem pera. Então, vamos ver como isso ocorre. Né? Temos aqui uma tabelinha. Do lado esquerdo temos Adão, em azul, Eva, em vermelho, e temos uma situação inicial aqui. A situação inicial está marcada pela rodada de número 0. Essa é a situação inicial. Então, Adão possui uma dotação inicial de figo e pera, uma unidade de cada um, mas não tem maçã, e tem $4 em recursos, e Eva não tem recursos, mas tem a maçã, e não tem nem figo nem pera. Vamos supor que as preferências de Adão, como a gente vem supondo desde o começo, são preferências estritas, mas estritas o suficiente para que você possa dizer o seguinte, que Adão, ele prefere X a Y, ou seja, maçã a figo, e também pode ceder $1, ou seja, se Adão receber uma maçã em troca do figo, ele ainda está disposto a entregar o figo mais $1. Então, é como se nós disséssemos que a maçã, o X, é preferido ao figo Y mais $1. E a mesma coisa, o Y
é preferido a Z mais $1. E o Z é preferido a X mais $1. Tá? Então, essa preferência é estrita o suficiente para que ele faça a troca e ainda não se incomode em ceder $1 a cada uma das rodadas. Então, como o mercado vai fazer? Né? É o seguinte, olha, Eva vai oferecer uma maçã a Adão. Ele não tem maçã. Né? Então, ele prefere maçã a figo. Né? Então, Eva oferece a maçã em troca do figo e mais $1. Então, na segunda rodada, Adão, que não tinha maçã, agora está com uma maçã. Ele entregou o figo para Eva, ficou sem figo, e Eva ficou com o figo aqui. Eva entregou a maçã, ficou com 0 maçã. Mas Adão também entregou $1. Eva ficou com 1 e Adão ficou com $3. Na segunda rodada, Eva tem figo. Ela vai oferecer o figo em troca da pera, porque Adão prefere figo à pera e ainda dá $1. Então, ela oferece o figo em troca da pera. Então, Adão estava com a maçã, né? Adão tinha maçã, recebeu o figo, que ele não tinha, entregou a pera, ficou com 0 pera. E ela ficou com a pera, entregou o figo. Só que Adão entregou mais $1, ficou com 2 e Eva ficou com $2. Na terceira rodada, Eva tem a pera, que é o Z, e Adão prefere Z a X. Ele tem preferências irracionais, cíclicas, intransitivas. Então, Eva oferece a pera em troca da maçã que o Adão tem aqui, né? Aqui, tá? A gente está aqui, né? Adão tem aqui a maçã. Então, ela oferece a pera em troca da maçã e mais $1. Então, Adão entrega a maçã, fica sem a maçã, recebe a pera, o figo continua igual, perdeu $1 e Eva ganhou $1. E Eva ficou com a maçã. Finalmente, na quarta rodada, Eva oferece a maçã, que Adão não tem, em troca do figo mais $1. Então, Adão entrega o figo, fica sem figo, recebe a maçã, a pera continua lá, ele perdeu $1, Eva ganhou $1 e Eva entregou a maçã em troca do figo. Conclusão da história, né? A conclusão é que Adão perdeu todos os seus recursos, né? Perdeu todos os seus recursos. Aqui, ó. Então, é aquela história que a firma pode ter outros objetivos que não a maximização do lucro, mas o mercado vai explorar essa característica fazendo arbitragem, né? Até o ponto em que a firma é tirada do mercado. Aqui, então, aqui é o consumidor, né? Mas a teoria é a mesma. Então, o que o Lionel Robbins chamava de consistência, né? É justamente a transitividade, porque o indivíduo, se ele tiver as preferências racionais, então ele tem uma consistência nas suas escolhas diante das alternativas. O Adão aqui não tem consistência, ele está mudando de X para Y, para Z, para X para Y, fica rodando nas suas preferências cíclicas. Então, qual é o significado econômico, afinal de contas? É que quando o Adão escolhe, dado que ele tem preferências cíclicas, né, o Adão é incapaz de dizer qual é a melhor alternativa sacrificada. Ele não consegue dizer. Porque quando ele escolhe o X, você tem X melhor que Y, melhor que Z. Se fosse racional, quando ele escolhesse o X, a melhor alternativa sacrificada seria Y. Só que o Z é melhor que o X. Então, ele está sacrificando o Z, porque o Z é melhor que o X. Mas o Y é menor que Z, então ele não consegue dizer qual é a melhor alternativa sacrificada. Qual é o axioma para a transitividade? Assim, o que significa esse axioma? Qual é o seu significado? O significado é que, quando o indivíduo
tem preferências transitivas, ele consistentemente, aí entra lá na Robbins, é capaz de identificar qual é a melhor alternativa sacrificada. Então, você pode justificar, por exemplo, o conceito de custo de oportunidade na teoria econômica. Já um indivíduo irracional ou com preferências cíclicas intransitivas, ele é um indivíduo que não consegue, nas suas decisões, ter a menor noção de qual é a melhor alternativa que ele está sacrificando no ato da escolha. E esse é o significado econômico. Um indivíduo como esse pode existir, claro, mas ele não permanece. Ele não permanece. Eventualmente, ele tem que aprender, ele vai precisar modificar as suas preferências e corrigir para que as preferências se tornem realmente transitivas, de modo a não perder recursos, né? Vai perdendo, eventualmente ele vai se dar conta disso. Então, esse é o argumento evolucionário de Altman, e com base em Lionel Robbins, e no Altman, e no Ken Beamore, qual é o significado econômico do axioma da transitividade? É justamente o fato de que esse axioma descreve uma característica que nós podemos tomar como plausível no âmbito dos fenômenos econômicos, que é o seguinte: quando o indivíduo toma uma decisão diante de um conjunto de alternativas, se ele pondera ao tomar essa decisão, ele tem a noção de qual é a melhor alternativa sacrificada. Se as preferências forem cíclicas, ele não tem essa noção. Então é isso, meus caros, espero que tenha ficado mais claro, então, o significado econômico do axioma da transitividade.